Cara, tem um problema muito sério, porque o uso da expressão vício no nosso corriqueiro, como gíria, muitas vezes quer dizer um troço bom. Quantas vezes a gente não está conversando e alguém fala assim, meu irmão, tu já viu a série tal? Porra, viciante, meu irmão, é bom, né? Isso tá no nosso vocabulário. E aí, quando você precisa falar tecnicamente do assunto, isso vem com uma carga, que é a carga da informalidade, que é onde o homem comum vive, né? Eu vou dar um exemplo mais da minha área do direito. É comum o cliente entra aqui e diz assim, doutor, eu quero entrar com a liminar. Irmão, liminar você não entra. Você vai dar entrada num processo e se você conseguir uma decisão que antecipe parcialmente os efeitos daquilo que você quer, isso se chama uma medida liminar, porque ela é dada liminarmente, em primeiro plano, né? Agora, as pessoas vêm trazendo essa carga de informalidade, né? E isso eu acho que é um enorme desafio que a gente da indústria tem, que é começar a desenhar o que seria o vício indesejado daquele vício bom, aquele vício gostoso que informalmente a gente tem por coisas que a gente gosta de fazer, né? Então, esse é um primeiro ponto. Quer que eu já Não dê sei se você tem algum uma comentário para resposta? fazer em cima disso. Tenho sim, Vitor. É muito bacana a sua colocação, né? Porque a língua é um organismo vivo, né? Então a língua ela é viva, as pessoas são livres para poder tomar os conceitos, né? Torcer eles e colocar eles ao seu modo e tal. Aham. Mas veja que você falou em vício, você não falou em viciado, né? Você falou em viciante, mas você não falou em ludopata, sabe? Não, exato. Então, a gente tem que ter cuidado quando isso primeiro se personifica, ok? Porque uma coisa é o vício, outra coisa é o viciado, e evidentemente nós temos que ter flexibilidade para entender que quando eu digo assim, olha, esse chocolate ele é viciante, né? Eu estou apenas querendo dizer que ele é gostoso pra caramba, que eu vou comer ele 2 vezes e tal, ainda que todos nós estamos vendo aí, né, a novidade, que não tem chocolate hoje que não venha lá com a sua etiqueta preta e branca Aham. dizendo alto teor de De alguma açúcar coisa. adicionado, né? Pelo mesmo motivo, chocolate é viciante. Todo mundo sabe que o chocolate ele simula os efeitos da paixão amorosa numa pessoa. Então, quando a gente dá uma caixa de bombons à nossa amada ou aos nossos amados, é justamente simulando toda uma psicoquímica da paixão, etc e tal, tá? Então, a preocupação maior, Vitor, é que a gente não reforce estereótipos, tá certo? São pessoas Uhum. que estão apresentando um perfil de risco. Acho que a portaria também foi feliz nisso, assim, de criar um conceito suficientemente neutro para dizer o seguinte: olha, o cara tem um perfil de risco, sabe? Ele não tá legal, ele Eu tá. gosto dessa ideia, e um troço que eu falo já há algum tempo com os colegas de indústria, eu preferia que profissionalmente na indústria a gente tratasse do tema como ludopata e não como viciado, porque o viciado, de novo, pode ter, pô, tô viciado nessa série, entendeu? Tô viciado Tá aí, minha cunhada hoje de manhã aqui tava falando, minha mãe tá viciada no beach tênis, É isso aí. né? Cara, com certeza ela não pensa em internar a mãe dela, pelo contrário, ela está satisfeita porque a mãe dela agora está fazendo atividade física. Boa. Né? Então, eu acho que se a gente começar, como indústria, a tratar isso por um nome, eu não digo nem que seja pela indústria em si, a ideia de usar o termo ludopata ao invés de ludopatia e vício, mas a minha ideia, e aí eu posso estar equivocado, é bom estar conversando contigo por causa disso, é destacar o que é algo científico daquilo que é uma terminologia popular e que é usada, meu irmão, Não, ao perfeito. Deus Você está dará. certíssimo. Assim, é como eu falei, a gente tem que ter essa liberdade, né, de nomear as coisas e poder usar do nosso jeito. Agora, primeiro, tecnicamente, ludopatia não existe. Assim. O que existe tecnicamente é transtorno do jogo. Tá? Esse é o nome que está lá no manual. Transtorno do jogo patológico ainda na versão anterior, o nome é esse. Agora, como a coisa, como eu estou dizendo, assim,
a língua é um fenômeno vivo. Então as pessoas, ludopata, ludopatia, tal e tal. Então caiu no gosto popular, tá certo? Mas Que seria, seria uma compulsividade pelo lúdico, que pode ser tanto aposta como a videogame, né? como a série. Né? O que eu acho importante é a gente não reforçar estereótipos. Isso que é o mais importante como profissional de saúde mental, nós temos que ter esse cuidado, né? Como todos nós temos nossos níveis de compulsividade, então não dá para dizer que alguém é compulsivo, porque nesse sentido todos somos, se é para falar assim, né? Já que você falou que eu tenho o sotaque do Caetano Veloso, como é que o Caetano Veloso falou naquela canção? De perto ninguém é normal, entendeu? Então é isso, a gente quando chega muito perto, a gente começa a ver que todos nós temos as nossas manias, todos nós temos os nossos modos de obtenção de algum tipo de prazer para dar um alívio no dia a dia, né? Então a gente tem isso, agora é preciso de fato estar de olho, porque, naturalmente, eu acho que cada um sabe também quando aquilo está passando do limite. Esse é o problema, quando passa do limite e acaba afetando a sua própria vida, a vida dos outros, saúde, etc, mental ou não. Exatamente, financeira. Esse é o ponto. Vocês chegaram direitinho no segundo ponto que eu tinha aqui, tá? O cara que tem o transtorno do jogo, vou tentar usar a tua terminologia que é a mais adequada, né? O cara que tem o transtorno do jogo, ele tem o transtorno circunstancialmente do jogo, ou ele possui um transtorno que leva ele à compulsividade, por um acaso agora é o jogo, mas se você cortar o jogo da vida dele, ele vai aderir a um outro comportamento compulsivo qualquer. E aí eu pergunto isso assim, eu vejo muito recorrentemente as pessoas falando assim, fulano engordou 30 quilos quando parou de fumar. Quer dizer, o cara trocou um transtorno, ou um vício, ou uma compulsão, e aí você vai usar a palavra adequada, por outro. E aí é isso que eu te pergunto em relação ao jogo. O jogo é algo que pode ser interpretado assim como algo que gera uma compulsão, que eu não estou conseguindo uma palavra boa, mas é um standalone, né? Uma entidade única, ou é um transtorno que circunstancialmente foi canalizado para aquilo ali? Sua pergunta é excelente, Vitor, muito boa mesmo, tá? E assim, vamos lá. Sim, todos nós temos as nossas biografias, nossas trajetórias, e como ninguém é imune, né, às adversidades, tá? Então todos nós temos os nossos territórios aí de dificuldades, de dores, de angústias, etc. e tal. Então, esse lugar é um lugar que primordialmente busca alívio, busca compreensão, busca elaboração, busca entender, poxa, o que é que isso aconteceu comigo, tá? As diferenças da vida, né? De novo o conceito de sorte, né? Os acontecimentos, poxa, as coisas acontecem, tem famílias que se separam, tem pessoas que ficam doentes, tem pessoas que nascem com doenças congênitas, né? Existe uma variedade de circunstâncias que faz com que cada um vá se situando e a partir dali medindo cada qual o seu grau de felicidade, né, ou de infelicidade na vida, tá certo? Então, sim, Vitor, a pessoa que está ali passando por um processo crítico de angústia, de dificuldades e tal, ela vai estruturar uma compulsividade independente se pelo jogo, pelo alimento, pelo sexo, pelas compras, tá? Como você bem sugeriu, tem vícios ou tem adições que são até valorizadas. Tem gente que chega em entrevista de emprego e diz assim, eu sou viciado em trabalho, e é admitido na hora, tá? Então, o que se coloca é que o trabalho entra ali também como uma forma daquela pessoa elaborar essas dores, entendeu? E outra coisa importante que está implicada na sua pergunta. Claro que existem variações associadas à natureza da compulsividade. Por exemplo, uma coisa é a função nutrição. A nutrição por si, ela provoca associações ligadas a preenchimento, ligada à afetividade, ligada a conforto, a carinho, tá? Já os jogos, eles despertam aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, que tem a ver com essa coisa da construção do destino, da mudança de vida. Fortuna é isso. Você roda a roda, e mesmo que você não rode, a roda viva, a roda gira, né? Porque a vida continua a girar. A roda é uma grande metáfora da própria vida. Então a roda está girando, mesmo que a gente não queira.
E aí todos nós estamos sujeitos aqui aos infortúnios ou às sortes, todos os dias, tá? Então o jogo... Infortúnios que deriva de fortuna. É isso aí. E todo jogo é uma forma de metaforizar essa realidade. Então o camarada vai lá apostar no time dele ou rodar o slot, ele está essencialmente experimentando uma expectativa de mudar um pouco o curso das coisas. Mudar o tá? curso. Aí voltando lá para a coisa que você falou, é que vem, primeiro, um gosto pelaquela atividade. Um gosto pelo esporte, um gosto pela roleta, um gosto, seja lá por que tipo de jogo aquela pessoa está lá jogando. Mas aí entra esse dispositivo tipo, pô, será que eu vou mudar minha vida? Será que eu vou construir agora? Será que eu vou reverter a minha sorte ou a minha fortuna? Será que as coisas vão mudar? Aí ele vai lá e aí é que entra um outro tremendo reforçador. Aí sim, uma coisa também exclusiva da indústria do jogo, tá? Voltando à sua pergunta, Vitor, é uma camada extra de reforço, que é a grana, né? Então todos nós sabemos que dinheiro na sociedade que vivemos é o equivalente de tudo, né? É o grande intercâmbio simbólico, é a grana. Com a grana você faz tudo. Você muito compra relacionado remédio, ao tempo também. Então, relacionado ao tempo também. Claro. Ao tempo de aquisição, ao tempo de consumo, ao tempo de fruição daquilo que você está afim de usufruir, digamos assim, entendeu? Então, com a grana, você compra uma viagem, você paga um tratamento médico, você quita uma faculdade. Saiu uma pesquisa aí falando, né, dos jovens que estão se endividando e por isso não estão conseguindo pagar suas faculdades, o que é de fato uma demonstração muito forte assim, de um jogo irresponsável. Só que às vezes o jovem está querendo também ganhar aquela grana para poder pagar logo o semestre inteiro. Será? Porque eu tive com o dono de uma... dono não, enfim, mas um alto funcionário de uma universidade com 1 milhão de alunos e que ele discorda. Tá vendo? Então a pesquisa tendenciosa do XPTO que produziu isso traz para ele uma informação, ele se assusta, a diretoria se assusta, ele vai mais a fundo, ele fala, não, peraí, eu acho que não é bem assim. Aqui não é assim. Se eu tenho 1 milhão, é uma amostragem legal, né? Sei. Tem 10 alunos, 10 mil alunos já é bastante. Cadê 1 milhão? Em vários lugares do país. Falou, aqui não é bem assim. Mas eu quero entender o que é essa indústria. Ele veio conversar comigo. Por quê? Ele imagina, inclusive, que há uma possibilidade de diálogo entre as duas indústrias para diminuir essa percepção. Pode, claro, haver, porque tem a teoria do terrorista. Né? O terrorismo não precisa de 100 mil terroristas em São Paulo. Um só basta para parar a cidade. Se explodiu, eu estava em Londres durante os bombardeios lá, um terroristinha, um carinha em 22 milhões de habitantes, ele para São Paulo, ele explode um carro-bomba aqui, como já explodiu o Hezbollah na Faria Lima na década de 80, para a cidade, bum, Hezbollah em São Paulo, para. É a mesma coisa, um viciado, um ludopata, um compulsivo, dentro de uma cadeia qualquer, também alerta demais. Enfim, mas ele quer conversar. E ele se propôs a trazer outros da indústria dele. Para que a gente chegue num tipo de... Não é um acordo, mas não é solução também, porque não é um problema, mas... Agora eu vou ficar tomando cuidado com as palavras, que ele fala demais. Não, que é isso, fica tranquilo. Aí. Mas que chegue numa solução para que esse tipo de pesquisa tendenciosa para o lado negativo não vá ter a mesma repercussão, ou para que a gente possa combater, porque agora para combater uma pesquisa dessa, você precisa de umas 10 agora, para falar que é o contrário, né? E de repente o cara ter um cashback na universidade, ou, não sei, criar algum mecanismo para isso. Mas tem muita coisa negativa que vem em cima da gente, que nem sempre é sustentável. Cris, isso que aconteceu agora é que a gente é bem crítico das pesquisas que publicam falando do nosso setor. Geralmente ela vem na esteira de uma opinião que eles querem dar, então eles buscam números que ninguém sabe de onde vem, buscam dados que ninguém sabe de onde vem, ou que, na verdade, pode não ser exatamente a realidade como aconteceu nesse caso desse dono de faculdade que não tem o mesmo dado, para atacar a indústria. Por isso que a gente comemora muito a recém-publicação de um relatório interno da SPA, de números mesmo da indústria desses primeiros 6 meses,
porque aí para um pouquinho essa coisa desenfreada de fabricar um número para fabricar uma falácia da indústria.